A sensação que eu tenho é de que existe uma mudança no governo Trump importante, que é a de um discurso e a de um mandato pregresso muito isolacionistas, transformar a América em grande novamente, colocar a América em primeiro lugar, reindustrializar o país. E agora a gente está vendo uma postura um pouco diferente, bastante intervencionista, mas com um objetivo que me parece até muito pessoal. Tudo no governo Trump, aliás, é muito pessoal, né, Pedro? Assim, em vários níveis, existe uma questão da vaidade. Eu estava acompanhando, por exemplo, um podcast com aquele Anthony Scaramucci, que já foi assessor do Trump, em que ele faz um comentário, até por conhecer o atual presidente, ele faz um comentário que é o seguinte: quando o Trump fez o discurso no parlamento israelense na segunda-feira, o assessor do Trump para o Oriente Médio, né, o Witkoff, ele mencionou Netanyahu e todo mundo vaiou. E depois ele mencionou o Trump e todo mundo aplaudiu. E aí o comentário que o Scaramucci faz é o seguinte: chegaram para o Trump e falaram, mas você não está preocupado com essa rejeição que o Netanyahu tem na sociedade israelense, porque todo mundo está vaiando o primeiro-ministro de Israel? E o Trump cortou o sujeito e disse o seguinte: nada disso importa, eu fui ovacionado. Então existe aqui um componente que não é de ordem ideológica, mas é de ordem pessoal. A gente viu o esperneio da Casa Branca quando o Trump não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e até levou a Maria Corina Machado a dedicar o prêmio ao Trump, justamente porque há uma compreensão ali de que ninguém quer ficar em maus lençóis com o presidente americano. Então, o componente da vaidade, que, claro, sempre teve um papel para a gente entender a política externa de qualquer país do mundo, todo mundo quer efetivamente deixar um legado, mas esse componente da vaidade me parece que está muito ressaltado nessa administração Trump. É um desejo pessoal e incansável de resolver problemas como forma de concretizar esse discurso da busca da paz, que a gente sabe que, no fim das contas, de paz não tem muita coisa. E é curioso porque, no caso específico da Venezuela, o Trump ele tinha já entrado numas, né? Já estava decidido, até por entender a complexidade da relação com a América Latina, o tamanho do eleitorado que isso mobiliza nos Estados Unidos, principalmente em estados importantes para ele já tinha meio que ficado numa boa com o Maduro. Ele enviou um diplomata americano, o Richard Grenell, para fazer a negociação com Maduro. Havia diálogo estabelecido ali. Foi o mesmo cara, aliás, esse Grenell, que mediou essa conversa, essa química entre o Lula e o Trump recentemente. O Grenell estava conseguindo estabelecer uma relação cordial com o Maduro, e isso aparentemente se rompe justamente quando a gente tem anunciado o Prêmio Nobel para Maria Corina Machado. Então, alguns analistas têm chamado a atenção para esse timing estranho de como que... Bom, o Trump já tinha, em tese, autorizado essas operações antes disso, mas de como que tudo veio à tona depois do Prêmio Nobel. Aí, partindo do entendimento, essa é uma análise que eu li na Al Jazeera, em que se diz o seguinte: olha, a partir do momento em que ela dedica o Prêmio Nobel ao Trump e ela chama atenção para a causa venezuelana a partir da perspectiva da intervenção estrangeira, porque aí a gente depois pode entrar em quem é Maria Corina Machado, no legado e na controvérsia também do perfil dela, mas basicamente é o seguinte: ali o Trump entendeu que esse é um tema que mobiliza e esse é um tema que precisa ter um outro encaminhamento que não o encaminhamento do pragmatismo com o qual ele tinha lidado com a Venezuela até aqui. Os bombardeios a narcotraficantes no Mar do Caribe é uma outra coisa, porque isso tem a ver com uma política de combate às drogas, tem a ver com uma política de criminalização, na verdade, de classificação como grupo terrorista de alguns grupos. Mas a sensação que eu tenho é que, nesse momento, para concluir esse raciocínio, essa guinada de postura do Trump com relação à Venezuela em particular, me parece ter a ver com esse sentimento de deixar um legado, de construir uma narrativa sobre a Venezuela em que ele tenha participação, de deixar uma marca. É uma coisa muito pessoal, que me parece que tem menos a ver com qualquer movimento pragmático, mesmo ideológico no sentido amplo, mesmo econômico, né? Não tem nenhuma lógica
econômica ou ideológica que me parece explicar essa guinada tão repentina da postura do Trump com relação à Venezuela em particular. Flávia, você me desculpa, você me deixa fazer uma pergunta de follow-up? Sim. Muito obrigado. Só hoje? Só hoje, sim, senhora. Deixa eu só entrar um pouco mais, um pouco mais fundo aí nessa coisa dessa autorização da CIA para fazer sabe-se lá o que dentro da Venezuela, porque, Casarões, você conhece essa história. O golpe contra o Mossadegh no Irã, que é o mais famoso golpe arquitetado pela CIA, na verdade foi MI6 com a CIA, né? Ele foi um absurdo do ponto de vista de você simplesmente pegar e entrar num país democrático independente e arquitetar um golpe de Estado, porque você pode, porque você quer petróleo, porque o cara era essencialmente um Getúlio, né? É um trabalhista, o primeiro-ministro do Irã naquela época. Mas aquilo foi ignorando toda a questão de legitimidade desse golpe, foi muito bem feito. A CIA, na época, era dirigida por uma lenda, que era o Alan Dulles, que é o cara que organizou a CIA, montou o serviço de inteligência americano durante a Segunda Guerra Mundial e implementou para o momento do pós-guerra, com a Guerra Fria com a União Soviética, e montou uma organização extremamente profissional que era quase que filme de espionagem mesmo. Eles instigavam, compravam jornalista, criaram um clima que possibilitou a derrubada do Mossadegh para o Shah Reza Pahlavi assumir o governo. O Kennedy, quando chega na Casa Branca, ele demite o Dulles, porque o Dulles tinha poder demais. Porque o Dulles mandava e desmandava, inclusive, em presidentes americanos. Ele não consegue fazer isso com o J. Edgar Hoover no FBI, mas o Dulles ele consegue na CIA. E o primeiro ano do governo Kennedy é um desastre. Você lembrou da Baía de Porcos. As operações que a CIA tentou fazer em Cuba, equivalentes àquilo que eles tinham feito poucos anos antes no Irã, acho que é 56 o golpe no Irã, né? Não sei, mas é tipo segunda metade dos anos 50. 53. É quando que você disse? 53. 53? Ah, então é bem antes. O ponto é, todas as tentativas de matar Fidel Castro, tal, foi tudo um desastre, foi tudo mal feito, foi tudo, e sempre quebrava na cabeça de presidente americano e ficava, o Johnson teve isso, o Kennedy teve isso, eles ficaram tentando, não conseguindo e embora eles tivessem uma boa diplomacia, todas essas tentativas de intervenção foram muito desastrosas e ferraram, inclusive, não só lá, mas Guerra do Vietnã, tal, toda essa ação americana nesse período dos anos 60 e início dos anos 70, um desastre. Eu tenho muita dificuldade de entender o que o Trump está fazendo. Aí o New York Times dá uma matéria dizendo que a CIA foi autorizada e o presidente confirma. E o presidente confirma e a CIA não é uma agência secreta de espionagem. Tipo, tem uma coisa aí meio de teatro de bufões, né? A CIA não tem um passado limpinho de conseguir fazer golpe de Estado direitinho, né? Tomada de poder direitinho. Ela tem, na verdade, um caso de sucesso e foi mais de meio século atrás. Nenhum de nós aqui éramos nascidos, né? Então, Pedro, aí eu volto para a questão pessoal. Eu andei pensando muito numa pergunta, e se vocês tiverem resposta a essa pergunta, compartilhem comigo, porque eu quero aprender e refletir mais a respeito disso. Mas será que se tivesse rede social na década de 50 e 60, será que se Kaiser Guilherme II, no final do século XIX, tivesse a oportunidade de retruth, né, como o Trump faz, será que a gente teria as mesmas consequências e desdobramentos que a gente teve? Porque efetivamente a diplomacia, ela sempre foi feita nos bastidores, ela tem um componente, claro, público, ela tem uma estratégia de publicização seletiva, você tem, claro, figuras de chefe de Estado, de governo, que muitas vezes se projetam em cima da diplomacia, mas, no mais das vezes, a atividade diplomática tradicional, histórica, consagrada, ela é uma atividade de bastidor.
O governo Trump rompe com essa lógica, e aí entra, né, uma ideia que muita gente chama de estratégia ou diplomacia do louco, né? Essa ideia de que você vai barganhando de maneira meio aleatória, de maneira meio errática, para conseguir determinadas coisas que muitas vezes não foram nem vocalizadas. E aí volta ao Scaramucci quando ele faz esse comentário sobre o Trump e o comentário dele sobre as vaias ao Netanyahu e aos aplausos a ele próprio, porque o Scaramucci diz o seguinte, olha, se você volta naquilo que o Trump sempre foi, né, um magnata do setor imobiliário de Nova York, um sujeito que sempre entendeu dominar a melhor arte da negociação, para usar o título do livro que ele mesmo escreveu lá no fim dos anos 80, ele deixa isso muito claro desde que ele era um cara do mercado imobiliário. A estratégia de negociação dele é sempre baseada em confundir o adversário. Por adversário aqui você pode entender o seu cliente, o seu concorrente, enfim. É de sempre jogar para um objetivo que não é realizável na prática para conseguir o máximo dentro daquilo que se quer conseguir efetivamente. E nesse caso da CIA, a impressão que eu tenho é a seguinte: confirmar uma informação dada um furo pelo New York Times, de que havia uma autorização para uma intervenção secreta, e é engraçado porque a gente leu essa palavra secreta numa coisa que foi veiculada amplamente na imprensa, isso me parece muito mais uma estratégia de custo baixo. Para ao mesmo tempo, veja que o Trump ele ganha dos dois lados. Ao mesmo tempo, número um, ele joga uma sombra sobre a Maria Corina Machado, ele reassume o protagonismo sobre a questão venezuelana que ele perdeu por alguns dias, ele se aproxima do eleitorado conservador latino-americano ou de origem latino-americana que tem uma relação, uma visão da Venezuela que é extremamente negativa, e aqui eu incluo também cubanos, enfim, e outros grupos que são muito influentes do ponto de vista migratório, principalmente em lugares mais conservadores, e ao mesmo tempo ele paga um custo muito baixo por uma declaração, podendo até levar a Venezuela para o caminho de algum tipo de concessão. Porque, veja, quando ele fala eu autorizei, ele está dizendo eu tenho interesse em me envolver com a questão venezuelana de maneira direta. Não é muito diferente do que ele disse lá em 2017, quando ele tinha acabado de assumir a presidência pela primeira vez, quando ele fala todas as opções sobre a Venezuela estão sobre a mesa. Mas a partir do momento em que ele faz uma declaração como essa, bombástica, né, a gente tem que admitir, ele não precisa fazer mais nada. Porque mesmo que não ocorra nenhuma interferência da CIA sobre a Venezuela, você já muda o status quo da relação dos Estados Unidos com a Venezuela nesse momento. Então pode ser que o governo venezuelano, a Delcy Rodrigues, que é a chanceler venezuelana, ela dê uma declaração, né, ninguém se mete com o povo de Simão Bolívar e tal, mas isso pode gerar uma resposta na Venezuela em que o governo venezuelano tope fazer algumas concessões, inclusive no setor do petróleo, para se aproximar dos Estados Unidos, continuando aquela trajetória do Grenell de alguns meses atrás, para que seja tirar a China de lá, que seja aumentar a influência norte-americana naquilo que os Estados Unidos vêm, o Trump, sobretudo, vem como quintal dos Estados Unidos. Quer dizer, o custo é muito baixo. Então, ele não precisa fazer uma intervenção. A partir do momento em que ele anuncia essa intervenção, você já cria uma situação em que essa intervenção meio que ela se materializa em outras coisas, né? Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo pra ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens
vantagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.